A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá, para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM, começamos mais um encontro para falar sobre o marketing esportivo. Bem-vindos ao Negócio é Esporte. E obrigado também a você que nos ouve acessando a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br, e para você também que ouve o nosso programa usando o aplicativo Band Rádios ou então acessando o portal band.com.br. E também aqui sempre comigo na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Olá Sérgio, olá ouvintes. Bom, no próximo sábado o Rio vai receber um clássico do basquete americano. Cerca de 15 mil espectadores vão ver o Cleveland Cavaliers, do astro LeBron James e do nosso Anderson Varejão, enfrentar o Miami Heat na Arena HSBC. Mas a segunda partida da NBA Global Games no Brasil é mais do que um jogão de basquete. É uma grande jogada de marketing para conquistar mais fãs no mercado brasileiro. Pois é, Carolta, a NBA é uma máquina de fazer marketing e dinheiro. Os 15 times mais valiosos da liga faturaram na temporada 2014 cerca de 600 milhões de dólares. E os executivos desse negócio estão investindo para ampliar a penetração da marca em outros mercados. Além do Brasil, a turnê dos clubes americanos de basquete vai rodar as quadras da Alemanha, Turquia e da China. Para explicar melhor essa iniciativa e até que ponto ela pode contribuir para o avanço do basquete no mercado brasileiro, a gente recebe hoje o diretor da NBA Brasil, Arnon de Mello. Ele vai contar como o jogo do próximo sábado pretende reproduzir para o torcedor brasileiro a experiência de acompanhar uma partida de basquete profissional nos Estados Unidos, sempre recheada de brincadeiras, promoções, clipes musicais. Arnon aponta também caminhos para o basquete voltar a ser o segundo esporte no país. Eu lembro que você pode ouvir toda a transmissão dessa partida entre o Cleveland Cavaliers e o Miami Heat neste sábado aqui na Bradesco Esportes FM a partir das 6 da tarde. E antes da gente bater esse papo com o Arnon de Mello, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. E como estamos falando de investimentos no basquete, o Flamengo, que ganhou recentemente o Mundial de Clubes, projeta a construção de uma arena multiuso na Gávea com o apoio financeiro da rede de fast food McDonald's. Em um vídeo divulgado pelo clube, o projeto da Arena McFly vai receber jogos de basquete, vôlei e futsal na expectativa de ser um dos palcos da Olimpíada de 2016. Enquanto isso, a NBB, a principal liga de basquete brasileira, anunciou que vai alterar o calendário para a próxima temporada com 4 jogos por semana e cerca de 60 transmissões ao vivo na televisão fechada. Enquanto tenta retomar o passo no Campeonato Brasileiro, o Timão anuncia um novo reforço de marketing. Depois da apresentação de Bart Simpson ao Zenit da Rússia, o Corinthians também fechou parceria com a Fox para utilizar a marca da cultuada série. O clube é o primeiro no Brasil e o quinto no mundo a poder explorar o desenho animado na camisa, nas redes sociais, nos estádios e em diversos produtos licenciados. E no crescente mercado de futebol nos Estados Unidos, quem está investindo pesado é o empresário brasileiro Flávio Augusto da Silva. O dono do Orlando City vai pagar o maior salário da história da Major League Soccer para sua maior contratação, o brasileiro Kaká. O meia, atualmente emprestado ao São Paulo, vai ganhar pouco mais de 7 milhões de dólares por temporada, superando nomes como o americano Donovan, o francês Thierry Henry e o ex-jogador e craque da publicidade, David Beckham. Se o Grêmio busca quebrar um jejum de mais de 10 anos sem títulos expressivos, por outro lado, o Clube Gaúcho cuida para saciar o apetite do torcedor fora dos gramados. A nova jogada de marketing gremista é a Hamburgueria 1903, única rede de fast food de clubes no mundo. O cardápio reúne especialidades tricolores, como os sanduíches Copeiro, Libertador e Monumental.
Bem, o nosso bate-papo de hoje sobre marketing esportivo vai girar no mundo do basquetebol. Formado em economia, Arnon de Mello tem em seu currículo um mestrado em políticas públicas pela Universidade de Harvard e um MBA no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. No esporte, já foi diretor de futebol do CSA de Alagoas e um dos responsáveis pela fundação da Liga do Nordeste. Hoje, ele é diretor executivo da NBA Brasil. Arnon, muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar falando com vocês. Oi, Arnon. A gente está aqui às vésperas do Brasil acolher o clássico entre o Miami Heat e o Cleveland Cavaliers pelo NBA Global Games, né, com direito ao astro LeBron James, né, do Cleveland, enfrentando esse clube pelo qual foi bicampeão. Bom, eu queria largar aqui nesse papo te perguntando qual a importância, né, desse jogo aqui no Rio para a internacionalização da marca NBA. A gente sabe que a marca ela vem já há algum tempo, há um bom tempo aí fazendo esforços para avançar, para penetrar mais em mercados além dos Estados Unidos e tal, e também para o basquete brasileiro. Qual a importância desse jogo? Olá, Carol. Enfim, a importância é enorme, né? O ano passado nós conseguimos trazer o Chicago Bulls, que ainda continua sendo um time com grande recall aqui entre os fãs da NBA no Brasil. E agora, esse ano, nós trazemos o maior rastro, né, da NBA, que é o LeBron James, assim como um dos times novos, né, que mais tem torcedores no Brasil, que é o Miami Heat. Então, fora isso também, sem esquecer do grande astro brasileiro, que hoje é o atleta de basquete mais reconhecido no Brasil e o nosso, com certeza, o atleta mais carismático, o nosso grande astro Anderson Varejão. Então, realmente, aliamos a sorte ao trabalho que nós temos feito aqui no Brasil e conseguimos trazer esse grande clássico, como você disse, e estamos muito felizes com isso. Anon, a NBA traz toda a estrutura, né? Produtos, ações promocionais, ou seja, tudo mais que faz da Liga de Basquete Americana um grande exemplo de marketing, né? Mas nas redes sociais foi detectado um problema que geralmente não acontece lá nos Estados Unidos, mas infelizmente é relativamente comum aqui no mercado esportivo do Brasil, no mercado esportivo de um modo geral, né, aqui no Brasil, que é a compra de ingressos. Por que é tão difícil organizar a venda de ingressos para competições aqui no Brasil e que referências a gente pode, né, por exemplo, importar ou adaptar dos Estados Unidos para a gente avançar nesse tipo de serviço? Olha, esse ano nós conseguimos acertar alguns defeitos que tivemos ano passado. A compra de ingressos, o grande problema que nós tivemos foi, que se é que pode ser chamado de problema, foi que nós abaixamos os preços dos ingressos em mais de 60%, então a demanda por esses ingressos foi muito alta. O primeiro lote nosso foi vendido em menos de 2 horas e o segundo lote em menos de 20 minutos. Quer dizer, isso obviamente deixa muita gente frustrada, com razão, mas o fato é que nós temos uma arena e um jogo só. Isso limita muito a capacidade para podermos ter todos os fãs que gostariam de ir a esse jogo, né? Vocês fazem esse monitoramento, né, em termos de recall, que você chama de recall, né, ou seja, o volume que cada time desses da NBA, da Liga Profissional de Basquete Americana, tem aqui no Brasil, né? E o Chicago Bulls, até pelo retrospecto lá do Michael, pela herança do Michael Jordan, ainda tem um número de fãs representativo, né? Mas assim, te surpreende? Tem algum time que esteja crescendo aqui entre os torcedores brasileiros? Olha, com certeza esse ano deve crescer o Cleveland, né? Dado a presença de um brasileiro relevante para o seu time, que é o Anderson, e a chegada do LeBron James, do Kevin Love, né, e de outros grandes jogadores que tem a franquia, como o Kyrie Irving, e deve ser um time que vai disputar o título esse ano. Então, eu acho que se eles fizerem uma boa temporada esse ano e conseguirem manter isso para os próximos anos, deverá acontecer com eles o que aconteceu com o Miami Heat nos últimos 4, 5 anos, sendo hoje o Miami Heat um dos times que mais vendem produtos aqui no Brasil. Não, a NBA, como a gente até já falou aqui, né, dá uma aula de marketing, né, e de propagação da marca. E o NBA 3X, por exemplo, em São Paulo e Cariacica, no Espírito Santo, reuniu uma série de atividades, oficinas, brincadeiras, enfim, né, várias atividades, algumas delas inclusive com a participação do Varejão, do Anderson Varejão, né? Além de servir como uma espécie de aquecimento
o público, para o grande jogo, né? Esses encontros também ajudam a formar o fã do esporte, ou então, numa perspectiva mais aí de negócios, né? A formar o consumidor do basquete. Quer dizer, na sua opinião, faltam mais ações como essa aqui no Brasil para se tornarem mais comuns essas iniciativas? Com certeza, a gente quer cada ano aumentar mais essa plataforma, né? No primeiro ano que nós tivemos aqui, fizemos um evento, no segundo foram 2, esse terceiro ano do escritório aqui já no Brasil vão ser 3 eventos, e a gente espera levar isso para mais e mais cidades, outras regiões do país. Tivemos a sorte esse ano de poder contar com o Varejão, então levamos ele, né, para a cidade natal dele, para o Espírito Santo, para ele ter essa oportunidade de fazer as clínicas e estar próximo ao seu clube, aos seus conterrâneos. Enfim, foi a primeira vez que a NBA faz uma ação dessa com o Anderson, né, na sua terra natal, e foi um sucesso tremendo, né? E isso sim é o que a gente quer, trazer os nossos atletas, os nossos ídolos, que são ídolos lá fora, e realmente transformar eles em ídolos aqui dentro de casa, né? E muitas pessoas já ouviram falar, sabem mais ou menos quem é, mas não tem essa ligação mais próxima com os nossos atletas da NBA, como eles têm com os atletas que jogam, por exemplo, futebol na Europa, né? Mas você Até porque eles não criaram uma carreira tão longa aqui no Brasil, como, por exemplo, o Neymar, que jogou alguns anos no Brasil, foi campeão, enfim. E isso ajuda que ele tenha uma conexão maior com o seu público, né? Então é isso que nós temos procurado fazer nesses últimos anos, com o escritório aqui no Brasil, é realmente fazer dos nossos atletas pessoas mais conhecidas e que eles virem realmente grandes astros aqui no Brasil. Agora, você, especificamente sobre o 3x, já dá para mensurar o retorno desse investimento decorrente do 3x? Com certeza. A gente vê famílias inteiras, né, pessoas que realmente não têm a possibilidade de praticar num nível mais competitivo, né, o esporte. E quando a NBA vem e organiza um evento desses, com toda a sua estrutura, com carinho e com a de novo, a infraestrutura, né, trazendo seus astros, trazendo as dançarinas, o mascote, quer dizer, dando um apelo ainda maior àquele evento, isso anima muito, né, aqueles que estão começando no esporte, que já jogam, mas que falta esse incentivo extra, né? Isso realmente faz com que essas pessoas se sintam mais acolhidas e entendam realmente o trabalho da NBA no Brasil. Arnon, deixa eu te fazer agora uma pergunta do tipo advogado do diabo. A gente sabe que a NBA, né, ela reúne os principais talentos, né, e jogos sem nenhum menosprezo a outros campeonatos, e tal, inclusive europeus, mas a gente sabe que o epicentro, né, do basquete mundial é a NBA, né? E se você somar isso, né, todo um trabalho de aproximação com o torcedor brasileiro, você não acha que pode acontecer o que a gente até conversa aqui com outros especialistas e tal, executivos, que não pode acontecer algo próximo do que a gente está observando com relação a grifes do futebol mundial que se instalam no Brasil, ou instalam em escolinhas, né, ou escolas de futebol no Brasil e acabam, né, amealhando, conquistando, né, aí os corações de jovens torcedores, né? Porque o cara acaba ali olhando para o lado, vê que o espetáculo não está tão bom assim. Aí do outro lado tem ali o Real Madrid, tem o Barcelona, tem o Milan, por exemplo. Aí de repente ele acaba cultivando um carinho maior. Você acha que isso pode acontecer em relação ao basquete? Ou seja, o jovem torcedor, o torcedor em formação, ele passar a curtir mais a NBA até do que as próprias marcas do basquete nacional? Mas olha, o que acontece é eu vou dar um exemplo que para nós não foi surpreendente, era o que nós esperávamos, mas realmente foi bom nós termos essa constatação, né? Para você ter ideia, proporcionalmente, as cidades onde nós mais vendemos ingressos para o jogo, agora de outubro, foram as cidades do interior de São Paulo, onde nós temos times fortes da NBB. O Franca, entendeu? por exemplo, porque são né? nessas cidades onde nós temos eu digo proporcionalmente, né? Porque, por exemplo, a cidade de Mogi das Cruzes ou de Franca, né, proporcionalmente, né, dado o número da sua população, foi onde, per capita, onde vendemos mais ingressos. Então você vê a importância da NBB, né, de um NBB forte para a NBA, né? Então é isso que nós queremos realmente focar nisso, e não necessariamente na propagação dos times da NBA no Brasil, mas sim no fortalecimento da categoria do esporte no Brasil. E acho que nós vamos conseguir fazer isso tendo uma integração maior com os times, com os clubes, com as escolinhas, e o que nós podemos ajudar muito, né, é com o nosso know-how, né, com a maneira com a qual nós
ensinamos basquete nos Estados Unidos, trazer isso para cá e poder, dessa forma, através de parcerias, né, aumentar o número de crianças que escolham o basquete e não o vôlei, o handebol ou o futebol, né, na sua formação esportiva. Pois é, e para isso é importante, né, o desenvolvimento a formação e retenção de talentos, né, Arnon, como a gente está observando aqui, né? Eu te pergunto, como é que o Brasil pode avançar, na tua opinião, você que é um especialista, está inserido aí dentro da estrutura da NBA e tal, como é que o Brasil pode avançar nesse sentido de formação e retenção de talentos, né? Eu lembro que a célula formadora aqui é o clube, né, ao passo que nos Estados Unidos são os colégios e as universidades, né? Será que a gente tem que mudar esse modelo? O que eu vejo, por exemplo, é que hoje o próprio Campeonato Brasileiro, a NBB, né, o Campeonato Brasileiro de Basquete, ele hoje já paga salários bons para os seus jogadores. Tem jogadores que realmente decidem ficar aqui ou realmente não ir para fora, mais realmente quando comparado com a Europa até, né, para ficar por aqui, porque aqui as condições são melhores. Nós temos hoje muitos atletas americanos, né, principalmente aqui na Liga também. Então acho que nesse sentido a gente consegue segurar eles. Agora, a questão é a seguinte, a NBA é a melhor liga de longe, né? Se você olhar para o futebol, por exemplo, você tem aí 5, 6 ligas que são equivalentes, que são muito importantes, principalmente na Europa, né? E no basquete você tem a NBA e depois as outras. Então, hoje, para você ter uma ideia, nas últimas Olimpíadas, né, nos últimos Jogos Olímpicos, mais de 80% dos jogadores que jogaram pelas suas seleções de basquete são jogadores da NBA. Então há uma concentração muito grande de talento na NBA, né? Então isso eu acho que vai continuar sendo assim, né? O atleta sempre vai almejar chegar na melhor liga e ela vai continuar sendo a NBA. Mas isso eu acho que não vem em detrimento do basquete local. Pelo contrário, a gente sempre vai conseguir ter aqui atletas bons, brasileiros também, e atletas também de fora, sejam eles americanos ou europeus. Eu vejo isso e vejo também uma forma, num futuro próximo, de nós termos ainda mais um intercâmbio, né? Um intercâmbio que eu digo de fazer campeonatos onde nós tenhamos equipes brasileiras, americanas, europeias, enfim, isso tudo está aí para o médio e longo prazo. Nós podemos integrar ainda mais as ligas de basquete no mundo inteiro. Vamos falar um pouquinho mais dessas turnês, né, e dessa integração. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor executivo da NBA Brasil, Arnon de Mello. Arnon, pegando esse gancho aí, uma das medidas interessantes para valorizar os jogadores são os jogos de final de temporada, né, os chamados All-Star Games, né, ou melhor falando aí, o Jogo das Estrelas, né? E a gente tem isso na NBA, no futebol americano e até mesmo no beisebol, que é uma medida simples, mas que gera bastante audiência, atrai fãs, inclusive aqueles fãs que não conhecem a fundo o esporte, vão ali pelo show, né? Você acha que falta isso nos outros esportes, né, fora dos Estados Unidos? Quer dizer, uma valorização dos atletas da liga, de um modo geral, como um todo? Por acaso, aqui no Brasil, né, a NBB tem o seu Jogo das Estrelas também. O que eu acho é que realmente eu acho que as ligas aproveitam mal, quem faz, eu acho que aproveita mal a oportunidade de ativar com seus parceiros comerciais, né? E falando um pouco mais do negócio. Obviamente os atletas são importantes, o show é muito importante, mas aquilo ali é um momento muito especial para a liga juntar todos os seus times, né? Todos os seus parceiros, os seus parceiros que ainda não são né, os seus prospects, né, aqueles que a gente gostaria de ter como parceiro. Então aquilo ali, nos Estados Unidos, pela minha experiência que tive já em 2 All-Star Games lá, é um grande momento, uma grande oportunidade de você estar mais próximo dos seus parceiros, contar a história. É o grande showroom, né? É o grande showroom do negócio. Exatamente, é o grande showroom do esporte, né? Então eu vi e aprendi muito com aquilo e acho que aqui no Brasil, principalmente com o futebol, eles poderiam fazer isso de braçada, né? De costas, porque é um produto muito bom em si, mas que é pouco aproveitado nesse momento, né? De você trazer os seus parceiros de mídia, trazer os seus parceiros comerciais, tendo lá o que você tem de melhor, que são seus atletas, melhores atletas que você tem da liga, com todos os times presentes, e você poder fazer uma grande festa disso, né? É impressionante a gente parar para pensar que a gente poderia ter um grande jogo, por exemplo, pegando esse exemplo, essa iniciativa já bem sucedida do basquete americano, trazendo isso também para o futebol, que no Brasil tem uma visibilidade incrível, seria algo fantástico. E é impressionante como não se aproveita esse tipo de oportunidade, né? Principalmente
para valorizar não só aquele atleta, ou esse ou aquele clube, mas o futebol brasileiro, né? Tá aí uma bela de uma dica, uma bela de uma iniciativa, né? Só para lembrar aqui que o mais próximo que a gente tem desse jogo aí de estrelas, talvez tenham sido aquelas edições ali do Rio-São Paulo, né? Torneio Rio-São Paulo. Né? Ou um jogo Rio-São Paulo e tal, que sempre capta muita audiência e tal. E eu concordo que não é só uma questão do show, da festa, mas como é que você pode explorar isso para captar mais investimento e expor mais os parceiros. Em termos de exposição, acho que também aquelas peladas de final de ano promovidas por jogadores e ex-jogadores acaba também rendendo uma bela de uma promoção, né? A gente está conversando essa semana no Negócio Esporte aqui na Bradesco Esportes FM com o diretor executivo da NBA Brasil, Arnon de Mello. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo aqui em mais uma edição de O Negócio Esporte. Até já! Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa na íntegra acessando a nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. Pode também seguir o nosso perfil no Twitter, anote aí o endereço, @O Negócio Esporte, @O Negócio Esporte, e também pode curtir, claro, né, a nossa fanpage no Facebook. Essa semana a gente está discutindo aqui os investimentos, né, as ações da NBA aqui no Brasil com o diretor executivo da entidade, o diretor executivo da NBA Brasil, Arnon de Mello. Antes da gente voltar ao nosso bate-papo com o Arnon de Mello, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Está marcado para o fim do ano, depois do Brasileirão, no estádio de São Paulo, o casamento entre o marketing de experiência e o marketing social. Empresas vão levar funcionários e clientes para viverem um dia como jogadores de futebol, no Morumbi, na Vila Belmiro ou na Arena Barueri. A receita dessa iniciativa, chamada de Soccer Experience, será repassada à campanha Make-A-Wish, que ajuda crianças com doenças em estado terminal. Você pode assistir ao vídeo desse projeto idealizado pela agência Elos Cross Marketing na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. A Semana de Comunicação e Esporte da Faculdade Casper Libero, em São Paulo, promove 3 dias de debates sobre o marketing esportivo. Profissionais da área, ex-atletas e jornalistas são os convidados nos dias 13, 14 e 15 de outubro para discutir sobre organização de eventos esportivos no Brasil, com o tema informação, polêmica e paixão. O Outubro Rosa, a campanha anual de prevenção contra o câncer de mama, vai promover um circuito de corridas de rua no próximo dia 25 em Natal. Os interessados em participar da campanha e das provas, de 4 e 8 quilômetros na capital potiguar, podem se inscrever na página www.circuitooutubroRosa.com.br. Falando em corrida, o McDonald's, patrocinador da Copa do Mundo e das Olimpíadas, também reforça a posição de incentivar a prática de esporte. A McDonald's 5K Mulheres em Movimento tem data marcada para 19 de outubro, simultaneamente nas cidades de São Paulo, Rio, Curitiba e Brasília. Para se inscrever, acesse a página do Negócio Esporte e clique no link para a corrida www.onegocioesporte.com.br. Muito bem, aqui de volta conversando com o diretor executivo da NBA Brasil, Arnon de Mello, né? Eu queria, Arnon, que você fizesse aí um rápido balanço do jogo passado, desse jogo, né, que a NBA passou a trazer para o Brasil, né, entre o Chicago Bulls e o Washington Wizards, né, para essa iniciativa de agora. O que vocês adaptaram, o que mudou? Né? Não só em relação à organização, mas também a ativação de marca, a experiência de consumo. O que vocês acharam que deu muito certo e
repetindo, e o que precisou aí ser ajustado? Vamos falar sobre algumas coisas, começando com uma infraestrutura do entorno da arena, né, que ainda é complicada, porque lá onde está sendo construído a maior parte da estrutura olímpica, né, para os Jogos Olímpicos de 2016. Então, dadas as obras, a gente está incentivando muito aos torcedores que vão ao jogo, que cheguem lá cedo, porque nós temos atividades desde as 4 horas, quando abrem os portões, já tem atividades dentro da arena, como é característica dos jogos da NBA nos Estados Unidos também, né? E aqui a gente quer fazer isso, que os nossos torcedores tenham a mesma experiência, né, do que eles têm lá fora. Então, sejam jogos, interatividade com as dançarinas, com o mascote, com os patrocinadores, exatamente. Tem muita coisa lá dentro que os fãs poderão aproveitar antes do jogo se iniciar. O jogo está marcado para que horas mesmo? O jogo está marcado às 6 horas da tarde e a partir das 4 os portões estão abertos, então tem muita atividade lá para os fãs que forem lá, promoção, né, atividade com os patrocinadores, enfim. São 14 patrocinadores, então você imagina que tem muita gente lá fazendo essas atividades. Outra coisa que nós mudamos um pouco, adaptamos, foram as lojas dentro da arena, né? Então, na última vez nós colocamos 2 lojas, não deu, a demanda foi muito maior do que isso, e esse ano nós vamos colocar 6 lojas vendendo produtos da NBA. A gente espera ter um grande retorno com isso também. E questão dos ingressos também, né, foi uma grande mudança, onde nós conseguimos, dado o número de patrocinadores, o número de parceiros que nós tivemos para esse jogo, a alta demanda de parceiros, e a intenção da NBA não é fazer um grande caixa com esse jogo, então nós conseguimos reverter isso em benefício para o nosso torcedor, abaixando os preços, diminuindo, né, os preços dos ingressos na média em 60%. Então isso também foi uma outra, né, grande mudança, né, do jogo do ano passado. Acho que essas seriam as grandes diferenças, se nós podemos falar assim, do que fizemos do ano passado para esse ano. Vocês têm 14 agora, parceiros. São 14, né? Exato. Aumentou quanto em relação ao jogo anterior? Ano passado tivemos acho que 11. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui dos parceiros comerciais para citar uma curiosidade, né? Os ouvintes, né? A gente repara, as equipes americanas da NBA, apesar de todo o envolvimento, né, dos patrocinadores, de alguns parceiros comerciais que inclusive nomeiam alguns estados, é o caso do Chicago Bulls ou do Lakers, né, que tem a United Airlines patrocinando, nomeando, né, o United Center em Chicago, ou no caso do Lakers, o Staples Center em Los Angeles, né, são marcas comerciais, mas a gente não vê marcas, né, ou patrocínios nas camisas das equipes da NBA. Você pode explicar para a gente o porquê que isso ainda não avançou em relação a esse tipo de parceria na Liga Americana de Basquete, Arnon? Isso é uma conversa que se estende por muitos anos e eu acho que ainda vai continuar por alguns anos. Isso interfere diretamente nos acordos comerciais com a televisão. É interessante porque aqui no Brasil você nunca deve ter escutado isso, né? Mas nos Estados Unidos, a partir do momento que você pensa em colocar uma marca numa camisa, o seu parceiro de mídia, né, que está te pagando uma nota para ter aqueles jogos, ele acha que você está competindo com ele, com uma certa verdade, né? Porque se você bota uma marca na camisa, essa marca que está na camisa provavelmente não vai comprar o plano de mídia do jogo na televisão. Então isso compete diretamente com o seu parceiro de televisão, que é quem está te pagando a maior parte do seu faturamento ali, vem da televisão. Então esse é o grande entrave para que isso aconteça. O segundo seria a rejeição por parte dos torcedores que não estão acostumados a isso, né, nos esportes americanos, e teriam uma certa resistência a essa introdução de um parceiro no meio da camisa, né? Se isso fosse feito na NBA, nunca seria de forma como a gente vê hoje no futebol, com aquela marca grande no meio do peito, né? Seria quase como uma foto 3x4, onde fica ali o logoman, né? Onde fica a marca da Adidas ou a marca da NBA. Uma coisa realmente muito discreta, pequena,
mas que mesmo isso ainda é fato de muita discussão dentro da liga e com seus parceiros de mídia e parceiros comerciais. Muito bem, a gente está conversando essa semana no Negócio é Esporte com o diretor executivo da NBA Brasil, Arnon de Mello. Falando um pouquinho aqui sobre essa iniciativa, né, já no segundo ano da NBA ter uma presença mais forte aqui no Brasil, trazendo um jogo, né, com astros do basquete norte-americano aqui para o Rio de Janeiro. Queria aproveitar então e perguntar sobre essa iniciativa do Flamengo, que está fazendo um tour pelos Estados Unidos para jogar a pré-temporada com alguns clubes da NBA, né? Essa, por exemplo, você acha que é uma boa iniciativa para o fortalecimento do basquete brasileiro, Arnon? Incrível. Acho que isso aí vai ser um grande marco, né, para o basquete brasileiro. Nós aqui fizemos um trabalho muito grande para poder ter esse jogo aprovado. É a primeira vez que um time brasileiro vai jogar contra times americanos nos Estados Unidos, fazendo parte do calendário oficial da NBA, né? Isso dá uma demonstração de força muito grande para o basquete local, basquete brasileiro, né? Mostra que ele realmente está no nível que possa competir, né, com times de primeira linha da NBA. E eu acho que isso vai ser um fator realmente muito positivo, não só para o Flamengo, mas para o esporte como um todo no Brasil, né? Você vê que o Flamengo investiu agora para trazer jogadores de fora, para fortalecer seu time, quer dizer, isso tudo ajuda, né, realmente a mostrar que a NBA está de olhos muito abertos e reconhecendo o basquete brasileiro como um nível competitivo muito bom. E isso vai com certeza trazer mais fãs, principalmente do Flamengo, mas também do futebol, para olhar o basquete de outra forma, né? O Alexandre citou aqui 2 ginásios, né? Evidentemente, um ginásio referência aqui no Rio de Janeiro, que é o Maracanãzinho, né? Na verdade, mais do que um ginásio, né? Um complexo, né, esportivo, faz parte do complexo do Maracanã. E o Tijuca Tênis Clube, que é uma estrutura um pouco menor, né? E aí eu queria aproveitar e fazer uma comparação que fica até às vezes difícil da gente ter um norte por conta do tamanho da infraestrutura dos estádios, das arenas americanas. Mas você acredita, por exemplo, Arnon, que algum time brasileiro pode ir nos próximos anos, ou possa ter nos próximos anos, um ginásio próprio, né, e que atraia torcedores como os times americanos e até mesmo, né, o naming right, né, o patrocínio dando nome a esse ginásio, ou isso ainda é uma realidade muito distante para o mercado brasileiro? Olha, eu acharia que não, que seria uma realidade até mais próxima, né? Mas realmente não tem acontecido esse tipo de investimento nos últimos anos no Brasil, né? Eu acho que foi se falado muito e feito realmente investimentos grandes nas arenas de futebol, mas uma arena multiuso, né, como é a que a gente conhece hoje lá nos Estados Unidos, não foram feitas. Hoje realmente a única arena que tem condições de sediar um jogo da NBA hoje no Brasil é o HSBC Arena na Barra, né, no Rio de Janeiro. O Maracanãzinho tem uma estrutura relativamente boa, o problema lá é que nós não temos as suítes, não temos local e espaço para ativar com os parceiros, né, que é uma atividade muito importante, mas a localização e a própria estrutura da arena é bem satisfatória. E depois São Paulo, né, o Ibirapuera, que realmente não tem condições, não tem o ar-condicionado, tem algumas goteiras, enfim, também não tem espaço para ativação e também não tem as suítes. Então isso inviabiliza um jogo da NBA, onde, volto a repetir, né, é muito importante para a NBA que os seus fãs tenham uma experiência, se não igual, muito parecida com o que eles teriam lá fora, vendo um jogo da NBA em qualquer cidade americana. Aqui no Brasil, eu acharia, né, como um pouco leigo nesse assunto, mas acharia que seria viável sim, pois nós temos times de basquete, nós temos bons times de futsal, nós temos bons times de vôlei, e eu acho que só com esses 3 esportes você consegue ter uma agenda de eventos, né, de uso de arena aí quase por todo ano, né? Então, que é a grande questão de você ter ou não uma arena, é a sua usabilidade, enfim, é o calendário de eventos que você teria para essa arena. Então, acho que seria possível, sim. Falando agora, voltando também ainda ao jogo, a gente sabe que esse segundo jogo, né, da NBA, né, Global Games, faz parte de uma estratégia de internacionalização de marca, né?
E o Brasil passou a ocupar e tal, né, até uma posição de destaque, né? Explica um pouquinho, né, para o ouvinte ter uma ideia melhor, como é que funciona essa estratégia e que outros mercados também vocês miram. Olha, a estratégia ela é diferente em cada local, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos um mercado onde o basquete, o esporte, já é muito maduro, né? As pessoas conhecem o basquete, a maioria das pessoas jogou basquete na escola, seja ela escola pública ou privada, né? Nós temos esse contato, o basquete chegou a ser o segundo esporte em termos de, não só de audiência, né, na televisão, mas também, principalmente, na prática, né, das pessoas praticarem realmente basquete no Brasil. Então é um esporte maduro no Brasil. Por exemplo, nós temos um escritório na Índia. A Índia, as pessoas não conhecem o que é uma bola de basquete, né, nunca jogaram basquete. Então lá o desafio é diferente. É um desafio de realmente introduzir o esporte à cultura local. Já na China, o esporte, depois que a NBA abriu seu escritório lá e começou a investir, o esporte hoje é o esporte número 1 da China, é o basquete, né, à frente até do futebol. Então nós temos histórias diferentes no mundo inteiro. E aí, claro que o basquete passa a ser mais praticado na China do que nos Estados Unidos. Exato, dado o número de pessoas que tem lá, né? Até a questão de audiência, né? Você pensar que lá 5 vezes mais pessoas assistem jogos de basquete do que da NBA do que no próprio Estados Unidos, pra você ter uma ideia. Mas também dada a população que eles têm, pra você ver a força que é a NBA na China. Pois é, então, a maior torcida do basquete americano agora tá na China, né? Exato. Deixa eu onde mais se vende tênis, né? Do Kobe Bryant, do LeBron James, é na China. Deixa eu aproveitar e perguntar, fazer aqui falando um pouco desse sucesso do modelo de gestão da NBA, né? E falar um pouquinho pegando carona aqui no que disse o lutador de UFC, o brasileiro Wanderlei Silva, que afirmou recentemente que não só o UFC, né, mas todas as modalidades do esporte deviam seguir o exemplo da NBA, né, de ter uma associação que participe ali diretamente das negociações salariais, inclusive entre os clubes e os jogadores, né? Você, como um executivo da NBA Brasil, considera esse modelo como ideal também para qualquer esporte? Então, a NBA ela tem um relacionamento muito próximo, né, à associação dos jogadores. A associação é muito forte, né, e ela exige muitas coisas e a relação sempre tem que ser muito boa para que ambas as partes estejam satisfeitas e que o campeonato se organize. Então, os jogadores são muito bem organizados, né, tem representantes que são muito fortes, importantes, e eles fazem a exigência deles, né, e isso acontece de forma contínua e é muito importante para o sucesso da liga e principalmente para nivelar, né, os times. Então, aqueles times que, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas aqueles times que gastam além da conta, né, além de um teto, vamos falar que o teto não é esse, tá? Mas vamos falar que o teto de salarial esse ano na NBA seja 100 milhões de dólares. Se um time passa desse teto, paga mais, tem uma folha salarial acima de 100 milhões de dólares, ele tem que pagar uma multa que é revertida a todos os outros times. Então, os outros times passam a ganhar mais também, dada a multa daquele time que tem mais dinheiro e pagou mais salários maiores. Então, isso faz com que realmente a liga seja muito igual, né? Você tem uma ideia, agora, né, um dos times que ia pior no campeonato, que era o Cleveland Cavaliers, agora vai ter o time mais forte, né? Como é que isso acontece, né? Acontece através disso, porque tem essas regras que permitem que isso aconteça. Ou seja, há uma consciência, que é uma consciência executiva e amadurecida, de que para que um time se destaque, é importante que todo o setor esteja em ascensão, né? Coisa que assim, a gente não consegue ver esse mesmo tipo de consciência, por exemplo, no mercado do futebol brasileiro, né? Exato. Bom, a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o Arnon de Mello, que é diretor executivo da NBA Brasil. Vamos fazer agora nosso segundo intervalo, a gente volta já, rapidinho. Um pit stop. O Negócio Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte.
De volta na Bradesco Esportes FM com o Negócio Esporte. Eu lembro que você pode ouvir esse bate-papo com o diretor executivo da NBA Brasil, Arnold Melo, que está contando pra gente aqui um pouco dessa iniciativa, né? Dessa tropicalização da principal liga de basquete do mundo, a NBA aqui no país. Ele está batendo esse papo com a gente e você pode ouvir essa entrevista na íntegra novamente acessando a nossa página na internet. O endereço é o www.onegocioesporte, com 2 Es, onegocioesporte.com.br, www.onegocioesporte.com.br. Pode também seguir o nosso perfil no Twitter, anote o endereço, o nosso perfil é @onegocioesporte, com um E só, @onegocioesporte. E também pode curtir a nossa fanpage no Facebook. Então vamos retomar esse bate-papo com o Arnold Melo, diretor executivo da NBA Brasil. E eu queria retomar aqui com você, Arnon, falando um pouquinho desse modelo, né, de gestão da NBA. Não só o modelo de negociações, né, que a gente imagina que deve ser seguido por outros esportes, mas o técnico e aí pegando o futebol também como exemplo, o técnico do Bayern de Munique, ex-Barcelona, Pep Guardiola, detonou o calendário de futebol da FIFA, né? Ele também citou como melhor modelo o da NBA, em que o jogador joga várias partidas seguidas, né? Às vezes até 3 vezes em uma semana, mas que no final das contas tem umas férias mais longas, de 4 meses, mais ou menos por aí, né? É necessário tanto tempo de férias para os jogadores? Quer dizer, isso não pode ser também prejudicial para o planejamento dos investidores, aí olhando pelo lado do negócio, né, como os contratos de televisão, que ficam com aquela janela, né, ali um hiato, um bom tempo, sem transmitir o esporte, Arnon? Olha, não necessariamente, porque tem muitos esportes lá nos Estados Unidos, né? E esse continua sendo o maior mercado para a NBA. Então, na hora que acaba a NBA, você começa a NFL, acaba a outra, começa o MLB. É óbvio que eles intercalam um pouquinho uma na outra, mas o fato é que você sempre tem uma liga grande jogando em qualquer momento do ano. E, assim, sinceramente, eu acho que são muitos jogos já de qualquer forma, né? Cada time joga pelo menos 80 jogos em 5, 6 meses. Então é muito pouco, né? É muito pouco tempo de recuperação e às vezes acaba acarretando em lesões e tudo mais, mas enfim, eles estão muito bem preparados e precisam desse tempo, né, de pausa realmente para se recuperarem. E volta e meia ainda tem que participar de seleção brasileira, quer dizer, não estou falando agora dos brasileiros, mas de seleção dos seus países e outras atividades. Então eu não acho que seja, eu acho que é um calendário pesado, mas é um calendário que te permite também férias mais longas, né, como você próprio citou. A gente sabe que o calendário é uma equação difícil para qualquer modalidade, para você contemplar, conciliar ali... Para qualquer negócio, né? Interesses executivos, de investidores, com interesses esportivos e trabalhistas, a gente sabe que tem que ter muita habilidade e competência, né? Eu queria falar ainda sobre o mercado americano, né? O Orlando City, né? O clube de futebol, ele superou o valor, né, de marca do Orlando Magic, né, de basquete, né? Isso também graças ao empresário brasileiro Flávio Augusto da Silva, que comprou o clube, né, fez um grande investimento, vai construir o estádio, né, levou o Kaká, enfim, entre outras coisas, né? E aí eu te pergunto, na sua visão, né, a gente sabe que, falamos aqui algumas vezes já e tal, que o futebol, né, o soccer, como eles chamam, né, vem crescendo bastante ultimamente, os estádios têm uma média de público aí crescente e tal. Corre algum risco de o soccer, né, o nosso futebol, superar o basquete nos corações e mentes dos americanos? Não sei se do basquete, mas do futebol americano talvez, viu? Porque eu acho que tem cada vez mais problemas lá de saúde, né, com os jogadores. Eu mesmo comento isso de volta e meia. Morei muito tempo nos Estados Unidos. Tenho 2 filhos pequenos e acho difícil que se eu morasse lá nos Estados Unidos eu deixasse meus filhos jogarem futebol americano, eu acho que a violência, né, e o problema de saúde que nós estamos vendo cada vez mais dos atletas que jogam isso profissionalmente. Então eu acho que eu acho que as pessoas na verdade vão escolher cada vez mais um esporte de menos impacto, como é o futebol americano, escolhendo o futebol brasileiro e é por isso que a gente tem visto esse aumento exponencial da popularidade do futebol, nosso futebol brasileiro nos Estados Unidos, né?
Além disso, nos Estados Unidos, o futebol, né, o nosso futebol, ele é praticado por meninas e meninos, né? Isso Exatamente. também ajuda ainda mais a ter ainda uma abrangência ainda maior, né? Que não é o caso do futebol americano. Agora você falou então, pegando esse gancho de meninos e meninas, e eu queria também falar dessa questão física, né, que eu fiz essa comparação com o futebol americano, e para quem não tem aptidão física nenhuma, mas pelo menos tem estratégia, ou gosta de brincar ali, um caminho bastante utilizado para atrair um público mais jovem, e aí tanto faz meninos ou meninas, evidentemente ainda mais meninos, né? É o videogame, né? Existem alguns jogos aí de basquete que são licenciados pela NBA, onde as crianças conhecem os jogadores, os times, e vão conhecendo também as regras do jogo. Enfim, é uma maneira de praticar ali sem ser necessariamente na quadra. Você acha, Arnon, que essa é uma área que a NBA investe e que pode ser responsável aí também, né, por esse posicionamento ou por esse reforço da marca? Com certeza, os jogos de basquete de videogame, né, são os produtos mais vendidos, realmente licenciados pela NBA hoje em dia. É uma receita enorme e isso só vem crescendo a cada ano. Não só os de console, né, os de PlayStation, Xbox, essas coisas, mas também os de telefone celular, né, os aplicativos de jogos que tem alguma coisa a ver com a NBA. Então isso é realmente um mercado aí que se abriu, não tem, principalmente o de mobile, né, o de telefones, enfim, de telefones celulares, né, os jogos de telefone celular, é um fenômeno novo e que só tem crescido e ajudado a aumentar ainda mais a popularidade do jogo. Você disse que já responde pela principal receita, pela maior parte do faturamento em produtos licenciados, é isso mesmo? Exatamente. Mais até do que camisas e tal, camisetas? Muito próximo a isso. Legal, interessante, quer dizer, isso aponta que é um caminho inexorável, né? Importante não só do ponto de vista comercial, né? Porque é um tipo de produto que os números estão indicando aí que tem sido muito valorizados e tal, mas também é um produto estratégico, né? Para a formação dos novos torcedores, né? É um produto de fácil distribuição também, né? Porque a capilaridade dele é muito grande, você pode... não tem fronteiras, quer dizer, a distribuição é eletrônica, né? Não é física, então não demanda logística, ou pelo menos a logística tradicional, então faz bastante sentido, né? Agora, falando ainda em relação à formação de novos torcedores, de certa forma consumidores, né? Só uma curiosidade, Arnon, que jogadores, ou que jogador em especial, assim, te encantou e contribuiu para você passar a gostar de basquete, enfim, entrar aí nesse mercado? Então, eu quando morava nos Estados Unidos e acompanhava muito a NBA, eu torcia pelo New York Knicks, né? Então, naquela época, exatamente onde eles tomavam muita paulada do Chicago Bulls. Então, eu aprendi, obviamente, a apreciar muito o Michael Jordan, apesar de torcer pelo time contrário, onde jogava o Patrick Ewing, o Charles Oakley e o John Starks, né, que eram os caras que eu torcia, mas infelizmente não deram sorte porque estavam numa geração onde tinha o Michael Jordan e não conseguiam ir muito para frente. E aqui no Brasil, foi aquela turma ali do Oscar, Marcel, Carioquinha? Também, né, principalmente pela questão das Olimpíadas, né, por isso que isso realmente é muito importante, né, que os nossos atletas, que a nossa seleção vá bem numa Olimpíada, nos campeonatos mundiais, porque ali é realmente onde tem toda a visibilidade, onde as crianças estão olhando e participando, né, desse momento tão importante e aquilo fica para a vida inteira, né, aquela memória. A gente está conversando essa semana no Negócio Esporte com o diretor executivo da NBA Brasil, Arnon de Mello. Deixa eu perguntar a você, Arnon, a NBA Brasil tem algum acordo, relação comercial, algum tipo de contrato com o NBB, o Novo Basquete Brasil? Não, por enquanto não. Nós, desde que nós abrimos o escritório aqui, nós temos uma relação muito boa, tanto com a CBB quanto com a LNB e o seu campeonato NBB, e nós estamos buscando cada vez mais termos laços mais fortes e procurando ajudar aonde necessário, onde formos demandados, para ajudar a, mais uma vez, fortalecer a categoria do esporte no Brasil. Arnon, você falou aí comentando o sucesso dos jogos no percentual aí da receita, né, dos produtos licenciados pela NBA. Eu queria falar um pouquinho de rede social, né? A gente não pode deixar de falar do grande fenômeno que é o Facebook.
E o Facebook da NBA tem mais de 25 milhões de curtidas, né? Um sucesso de interação com o público, é realmente um grande fenômeno. E o NBA Brasil, a NBA Brasil tem 550 mil, que é até um número alto para uma filial de outro país. Como é essa relação? Como é que você vê o potencial do Facebook, das redes sociais de um modo geral, nessa interação com o público, né? E o quanto isso é importante para a disseminação, para a difusão e promoção da marca aqui no país? Isso é importantíssimo. Para você ter uma ideia, e os números são muito altos, como você falou, com certeza a NBA é a liga, né, que tem mais fãs em todas as redes sociais no mundo, mais que qualquer liga de futebol, mais que qualquer jogador individualmente, enfim, ela é a que tem mais seguidores no mundo. E no Brasil, como você disse, né, quer dizer, nós somos... Aqui temos um escritório e já estamos com mais de 500 mil de seguidores no Facebook, mas muito mais que em números absolutos, que já é um número muito alto, o que nós temos são muitos desses, quer dizer, a grande maioria são realmente fãs ativos, né? Que isso acaba representando uma força para nós de venda e de marketing muito grande. Para você ter uma ideia, esse ano nós não fizemos nenhuma campanha de marketing com relação ao nosso jogo, né? Usamos apenas a nossa página no Facebook, no Twitter, e tivemos esse sucesso absoluto aí nas vendas dos ingressos. Então, quer dizer, só com realmente nossa base que nós temos hoje, que é essa de 500 mil de pessoas no Facebook, acho que algumas dezenas de milhares no Twitter, nós conseguimos fazer bastante coisa, né? Quando nós lançamos algum produto novo, sempre vai muito bem também. Então, nós usamos muito isso, não só como um canal de divulgação de notícias, mas também como um canal de vendas. Esse caso aí acaba se tornando também emblemático, né? Para mostrar a força, né? O potencial das redes sociais, né? Se bem utilizadas e tal, na propagação de marcas, enfim. Eu lembro que a gente está conversando aqui hoje com o diretor executivo da NBA Brasil, Arnon de Mello. Arnon, a gente está chegando aqui quase ao fim do nosso papo, né? Gostaria de saber aí os planos, né, da NBA aí você disse que é um projeto de longo prazo e tal. O que o brasileiro, né, sobretudo o fã de basquete, pode esperar aí de investimento da principal liga, né, de basquete do mundo aqui no mercado brasileiro? Olha, investimento alto que nós temos feito aqui realmente é trazer esses jogos, trazer os jogos. Isso não é uma estratégia de longo prazo, né? É uma estratégia de curto prazo para realmente mostrar o que nós temos de melhor lá fora, que são os nossos jogos, são os nossos atletas, né? E trazer isso aqui para o Brasil e mostrar para os nossos fãs daqui, para que eles cada vez mais se interessem, para quando estiverem nos Estados Unidos, né, visitarem uma arena da NBA, visitarem um jogo da NBA. Eu tive um número agora impressionante que eu vou compartilhar com vocês. O Orlando Magic, né, hoje... nós conversamos com ele porque temos um jogo agora do Flamengo contra o Orlando, e o pessoal do lado do Orlando me compartilhava essa informação de que ano passado foram vendidos 40 mil ingressos para brasileiros irem aos jogos do Orlando, né, do Magic. Então, pra você ter uma ideia, são 40 jogos em casa, então na média 1.000 torcedores brasileiros por jogo na arena do Orlando, sendo que na verdade, a gente não pode contar os 40 jogos, porque tem meses onde realmente o brasileiro não viaja tanto para Orlando. Então, isso, na verdade, se concentra aí em 2, 3 meses, né? Que janeiro, fevereiro e março, na época do final do ano e do carnaval, onde mais brasileiros viajam para Orlando. Então, você imagine aí que cada jogo do Orlando nesses meses, você deve ter aí de 3 a 4 mil brasileiros dentro da arena, que comporta aí 15, 16 mil torcedores, né? Então é incrível a força que o brasileiro hoje tem nesses mercados como Orlando, Miami, Nova York e Los Angeles, né? Isso é muito importante realmente para a gente. Então esse é o grande investimento que a gente tem feito nos últimos anos, além do investimento que nós temos feito também de levar mais jogos pela televisão, né? Mais jogos transmitidos pela televisão para o nosso torcedor aqui do Brasil. Então nós, quando começamos aqui o escritório, nós tínhamos 2 a 3 jogos sendo transmitidos por semana, e hoje já são 7 jogos transmitidos por semana na TV. Isso é muito importante, né? Isso tem aumentado muito a audiência dos jogos, porque cada vez mais aquele fã talvez que não seja tão ardoroso do basquete, ele acaba se barrando mais com o basquete na televisão, se interessa e começa a acompanhar. Então esses são, acho que, os grandes investimentos que nós temos feito aqui no Brasil nesses anos. Só para pontuar, a gente tem notado aí que o turismo,
Aliás, as pesquisas vêm mostrando isso, né? O turismo, chamado turismo esportivo, né? É o consumidor que resolve montar um roteiro, né, em cima de atrações esportivas, né? Tem crescido muito nos últimos anos. Isso aí foi inclusive pauta, foi reportagem até de uma edição recente do Globo a Mais, né? Então é importante também ficar atento a esse tipo de consumidor, que não é aquele consumidor cativo, mas que está de olho em atrações esportivas aí no mundo, né? Muito bem, a gente chegou aqui ao final do nosso bate-papo com o diretor executivo da NBA Brasil, Arnon Melo, mas antes da gente encerrar, que está na hora do nosso... Apito Final. E no nosso apito final, então, com o Arnon Melo, diretor executivo da NBA Brasil, eu queria começar perguntando a você, Arnon, uma jogada de mestre. Olha, a jogada de mestre que eu gostaria de citar realmente é a abertura do nosso escritório aqui há 2 anos, no Brasil. Acredito que foi no melhor momento que a NBA estava passando nos últimos tempos e a maneira com que ela foi recebida, né? A NBA, o nosso escritório, junto aos parceiros locais. Isso realmente demonstrou um sucesso na estratégia da NBA de expansão da sua marca, principalmente aqui na América do Sul e no Brasil especificamente. E uma bola fora. Olha, a bola fora que eu vejo hoje aqui em relação ao basquete é a falta de estrutura, como já mencionei agora durante essa entrevista mesmo, de espaços, né, físicos, né, quer dizer, de arenas propícias para a prática do basquete de alto nível, como é um jogo da NBA. E uma zebra, hein, Arnon? Olha, a grande zebra desse ano para a gente foi realmente a escolha, né, dos 2 times, e a gente tendo aí o LeBron James saindo do Miami Heat e indo para o Cleveland, que é um time que está vindo para cá, né, isso foi uma grande zebra, e uma zebra que deu muito certo, porque hoje, né, esse jogo vai ser o único jogo da pré-temporada da NBA que será transmitido para todos os Estados Unidos, para toda a Europa, basicamente para todo mundo, né, dado o interesse hoje mundial nessa que vai ser a primeira partida do LeBron James contra o seu ex-time Miami Heat. Tá mais para golaço até do que para zebra, né? E para a gente fechar, uma aposta. A aposta nossa aqui do nosso escritório, né, da NBA, é que realmente o basquete volte a ser o segundo esporte dos brasileiros, né? Isso é a grande aposta que nós temos. E para isso não é só a NBA que será responsável para que isso aconteça. Tem muitas outras entidades, outros parceiros, outros entes aí que serão muito importantes para que a gente consiga chegar nesse momento, mas eu acho que é um momento muito bom. A chegada das Olimpíadas ajuda ainda mais isso. A nossa seleção indo bem vai também contribuir para isso, e nós termos aqui um campeonato de basquete de qualidade e a NBA podendo vir, né, e ter cada vez mais presença no Brasil, mais jogos sendo transmitidos pela televisão, acho que a gente consegue chegar nesse objetivo. Muito bem, você falou aí no LeBron, né, LeBron James, que é ao lado do Anderson Varejão em termos de jogador, né, o grande chamariz, né, desse clássico do próximo sábado às 6 da tarde entre o Miami Heat e o Cleveland Cavaliers, né? Lembrando que os portões abrem às 4 da tarde, né? Você falou no LeBron, né? Rapidinho, LeBron ou Michael Jordan? Essa é uma pergunta difícil. Essa é a pergunta mais difícil da entrevista, né? Essa é uma pergunta mais difícil, com certeza. Não, o Michael Jordan sempre vai ser o Michael Jordan. Ninguém vai tomar o espaço dele, mas realmente e são jogadores diferentes, né? O LeBron James é uma figura, né? Um atleta que se destaca muito pelo seu poder físico e pela sua técnica, né? Eu acho que com certeza o melhor jogador da atualidade. Mas não entraria no mérito de quem é o melhor. Acho que o LeBron James ainda está jogando, ainda tem o potencial de se tornar o melhor jogador de todos os tempos, mas até hoje com certeza o Michael Jordan é o melhor jogador que já jogou basquete. O Michael Jordan, que é uma lenda da história do esporte, agora tem um belíssimo restaurante ali na Avenida Michigan, em Chicago, né? Eu quero agradecer aqui a participação do diretor executivo da NBA Brasil, Arnon Melo, participando conosco aqui em mais uma edição de Um Negócio Esporte. Arnon, muito obrigado pela sua participação aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Arnon. Um abraço. Sérgio Caralta, muito obrigado pelo espaço e até breve. E como o Negócio Esporte dessa semana falou sobre basquete, está na hora, né, da nossa sexta da semana. Está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo.
Como o tema de hoje é o basquete, o Caixinha relembra um comercial em que o craque Oscar Schmidt aponta os atributos para marcar uma cesta de 3 pontos dentro e fora das quadras. Ele convoca os jovens que não pretendem seguir carreira no basquete a se tornarem oficiais da Marinha Brasileira. Vamos ouvir. Oscar, um atleta de sucesso. Para ter sucesso é preciso ter disciplina, persistência e força de vontade. Se você possui essas qualidades, mas não pretende ser jogador profissional de basquete, faça como meu irmão. Entre para o Colégio Naval e seja oficial da Marinha do Brasil. Você terá uma ótima formação profissional e poderá até jogar basquete. Ou praticar outros esportes. Marinha do Brasil. E na campanha do Ministério da Defesa para a Marinha Brasileira, no ano de 2007, o irmão do jogador de basquete brasileiro Oscar erra o arremesso de 2 pontos, né? Você pode ouvir e ver essa e outras peças publicitárias garimpadas pelo nosso programa acessando a nossa página www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente termina mais um Negócio Esporte que teve produção e edição de João Mércio. Até o próximo domingo, um grande abraço. E eu lembro que a partir de 6 da tarde deste sábado, você acompanha o jogo entre Cleveland Cavaliers e Miami Heat, jogo imperdível na transmissão aqui da Bradesco Esportes FM. E a gente volta na próxima semana, sempre com um programa inédito aos domingos, às 9 da noite, com a reprise no sábado seguinte, às 9 da manhã. Uma ótima semana a todos e até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.